Olá, queridos feras GGE, vamos para mais uma rodada de comentários sobre a prova da UPE. Eu sou Germano Sobral, vamos tratar, em nome de toda a equipe, dos professores de Geografia, das questões da UPE desse ano. A gente pode começar comentando, mais uma vez, parabenizando a equipe da UPE pelo grande equilíbrio na distribuição dos conteúdos. A gente poderia até dizer que tende a um equilíbrio perfeito, 50% das questões versando sobre temáticas da geografia física e 50% tratando de temáticas da geografia humana. E salientando, algumas dessas questões apresentam um recorte regional, a exemplo da questão número 1 sobre Israel, o suposto Estado palestino, problema lá do Oriente Médio, a questão número 5, tratando da região sul brasileira, a questão número 8, que traz uma regionalização do IDH no Brasil, e as questões 10 e 11, que apesar de serem questões de geografia física e ambientalismo, elas têm esse recorte regionalizado. No caso, a questão 10, um perfil topográfico mostrando o Nordeste, e a questão 11, que trata de desmatamento, mas com foco na Amazônia. A gente também destaca o uso de figuras na prova, bem explorada essa parte dos recursos visuais, como fotografias, mapas, um perfil topográfico já salientado e um bloco diagrama. Esse, lamentavelmente, que é a figura da questão 17, ele não estava muito claro, dando margem a mais de uma interpretação. Então, o gabarito oficial dá como resposta o deslizamento de massa lento, mas o aluno poderia ter se confundido perfeitamente, não por alguma limitação sua, mas pela falta de clareza, de nitidez da figura, e no caso ele poderia ter colocado deslizamento. Destaco algumas questões, a questão número 1, sobre Israel, um assunto antigo, uma questão que está pendente há várias décadas e grave, porque significa centenas de milhares de exilados, palestinos nos países vizinhos. A questão número 2, sobre keynesianismo, que nós comentamos muito em sala de aula, fizemos esse contraponto entre o intervencionismo estatal, que é um outro nome para keynesianismo, e o neoliberalismo. Uma questão também não estava difícil, o próprio texto enunciado dava algumas indicações sobre a proposta keynesiana, que vamos lembrar começa lá no pós 29, queda da Bolsa de Nova York, com o governo Roosevelt, baseando-se nas ideias do economista britânico John Maynard Keynes, e que acabou fazendo escola. Outros países aderiram àquele conjunto de medidas salvacionistas, vamos dizer assim, o Estado socorrendo a iniciativa privada e socorrendo a sociedade num momento de grave desestabilização. A questão número 4, bem interessante, porque eles tratam de cidades globais no enunciado, sem especificar e sem exigir do aluno alguma definição prévia de cidade global. Mas toda a questão versa sobre isso, o importante papel que cidades como Nova York, São Paulo, Frankfurt, Paris, Berlim, Roma exercem hoje na economia globalizada. As questões números 7 e 8 eu destaco por conta da preocupação social. Eu acho interessante que uma prova tenha também esse caráter de não só estar cobrando, avaliando, julgando a capacidade do estudante, mas também alertando para algumas problemáticas sociais graves. E, finalmente, parabéns à prova pela ênfase ambiental. Eu acho que a questão ambiental faz bem a ponte entre a geografia física e a humana, e isso a UPE soube explorar de maneira bastante satisfatória. O Fera, tenho certeza, o nosso Ferinha se deu super bem nessa prova.